Façamos uma questão, então, de concordância verbal. Analisa comigo o enunciado. Os folheteiros vivem em feiras, mercados, praças e locais de peregrinação. O verbo da frase acima não pode ser mantido no plural caso o segmento grifado seja substituído por. Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Está no plural, por quê? Porque aqui o vivem concorda com folheteiros. Os folheteiros vivem, perfeito, plural. Então vamos lá. Começa assim, ó. Letra A, há folheteiros que vive ou que vivem. Observa aqui, ó. Aqui nós temos o que? Esse que aqui temos, ele é um pronome relativo. Por quê, professor? Porque eu posso trocar por o qual ou derivados de o qual. No caso, aqui, nós trocamos por os quais. Há folheteiros os quais. E daí, senhor? E daí é o seguinte, o que, quando for pronome relativo, é normal que ele exerça a função sintática de sujeito. É normal que ele exerça a função de sujeito. Então, ali, aquele pronome relativo que iria, sim, exercer a função sintática de sujeito. Portanto, há folheteiros os quais vive ou os quais vivem? Os quais vivem. Folheteiros, os quais vivem. Então, é plural. Nós queremos uma que não seja. O verbo da frase acima não, olha aqui, pode ser mantido no plural. Não pode ser mantido. Na letra A, ele permanece no plural. Não pode ser letra A. Depois, vem assim, ó. A maior parte dos folheteiros vivem. Isso aqui, a maior parte dos, é o que nós chamamos de expressão partitiva. Isso aqui é uma expressão partitiva. Expressão partitiva. Senhor, e o que significa uma expressão partitiva? É uma expressão que indica uma parte. Como assim? Por exemplo, a maioria de, o grosso de, boa parte de, pequena parte de, grande parte de. O parte de deu origem ao nome, né? Expressões partitivas. Então, parte de varia, como eu disse agora. Boa parte de, pequena parte de, grande parte de ou simplesmente parte de. Mas e daí, senhor? E daí é o seguinte, com expressões partitivas, se a expressão for partitiva, a concordância será opcional. Se a expressão for partitiva, a concordância será opcional. Portanto, pode ser a maior parte dos folheteiros vive, a maior parte vive, ou dos folheteiros vivem, pode ser também vivem. Mas olha bem o que diz a pergunta. O verbo da frase acima não pode ser mantido no plural. Aqui ele pode ser mantido no plural. Já que a concordância é opcional, ele pode ser mantido sim no plural. Não é esta a resposta. Depois temos assim, ó. O folheteiro e sua família. O que nós temos em o folheteiro e sua família? Temos aquilo, vem comigo, que a gramática chama de sujeito composto. Então aqui o que temos é um sujeito composto. Se nós temos aqui um sujeito composto, o verbo tende a concordar com os núcleos, portanto é plural. Vivem. Ó, o folheteiro e sua família vivem, plural também. Lembra, nós queremos um que não possa plural. Continua comigo. Dinamarca, o grosso dos folheteiros. Ó, o grosso de também é uma expressão partitiva. Também é uma expressão partitiva. E como já vimos, com expressões partitivas, a concordância será opcional. Então, pode ser
O grosso dos folheteiros vive, o grosso vive, ou pode ser o grosso dos folheteiros vivem. Folheteiros vivem, tá ali. É opcional, portanto, pode ser singular ou plural. Por enquanto, nada. E chegamos agora a Equador. Cada um dos folheteiros. Só arrumar aqui. Cada um dos folheteiros. Olha aqui, ó. Apareceu na tua vida cada um. Apareceu cada um. Cada um pede obrigatoriamente verbo no singular. Apareceu cada um. Obrigatoriamente é verbo no singular. Então, a expressão cada um pede, solicita obrigatoriamente, verbo no singular. Obrigatoriamente. Bom, se pede obrigatoriamente verbo no singular, cada um dos folheteiros vive. Tá aqui, ó. Cada um vive. Esta é a nossa resposta, porque aqui é impossível eu colocar no plural, já que cada um pede singular obrigatoriamente. Perfeito? Finalizamos por aqui esta questão de concordância verbal.